Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, nos abraçar e assim, ante tudo, que essa paz possa nos dar condições que na tarde de hoje compreendemos os seus ensinamentos. É com extrema alegria, com uma alegria do tamanho do mundo, que recebo o convite que a casa nos faz para estarmos aqui. Por quê? Por que dessa alegria? Por que dessa alegria ser tão grande? Porque para nós temos o privilégio de trazer o conhecimento da doutrina espírita em temas tão delicados, drogas, alcoolismo e hoje violência, nos é gratificante poder falar e expressar todo o conhecimento que temos e que a doutrina nos dá sobre esses assuntos. Por isso, na tarde de hoje, vamos falar de violência. Falar de violência que automaticamente está direcionado ou ligado à dor, ao sofrimento. Todos nós passamos por isso, né? Então, gostaria, antes de nós começarmos a nossa exposição, de afirmar que a nossa proposta aqui é única e exclusiva trazer e transmitir o conhecimento. Não estamos aqui para colocarmos regras, não estamos aqui para dizer como devem agir os senhores, porque cada um dos senhores tem o livre-arbítrio, né? Mas a nossa proposta é trazer o conhecimento que a doutrina espírita nos coloca. Por isso, vamos de uma forma ou de outra trabalhar esse assunto dentro da realidade espírita. E nós distribuímos o nosso trabalho da seguinte forma, né? Então, o nosso seminário hoje, que começa agora mais 1h15, né? Ficou assim definido. A gente vai trabalhar na primeira parte a visão materialista. Vamos ter que ter um pouquinho de conhecimento da técnica do que é conceito, tipos, mapa da violência, para os senhores terem como é que anda a questão da violência, porque aquela pessoa que não se liga na mídia. Entendeu? Aí fala muito alto, né? É o que acontece. Então, aquela pessoa que não se identifica ou não procura a mídia, escrita ou falada, ou que seja visual, não tem noção do que ocorre no planeta. Não estamos nem falando de Blumenau, não estamos falando de Itajaí, não estamos falando de Santa Catarina. Então, a gente vai trazer algumas colocações nesse sentido para nós termos uma ideia em que fase, que estágio que está o nosso planeta hoje na questão da violência. E violência na família. A parte materialista, vamos trabalhar só esses dois pontos para nós termos uma ideia simplista e básica. E vamos nos esforçar e trabalhar muito mais tempo na parte da visão espírita, que é o que vai nos tomar o maior tempo e é onde nós vamos trabalhar de uma forma mais profunda, certo? Vamos trabalhar 9 itens. Primeiro, a origem da violência segundo o Espiritismo, certo? Vamos tentar descobrir onde é que está a origem dos violentos, da violência no geral, né? Vamos trabalhar as causas do aumento da violência nos dias atuais. Por que está ocorrendo muita violência? Será que sempre foi muito assim? Ou será que ela foi diferente? Vamos ver o que o Espiritismo nos coloca, né? A visão espírita do violento. Quem é o violento? É alguém extremamente mau, onde só tem o mal dentro dele? Será que ele vai ser assim sempre, nesta vida? Será que ele vai ser sempre assim em outra vida? É essa a proposta que o Espiritismo vai esclarecer para nós. Violência na adolescência. Por que adolescência? E nós vamos entender por que muitos casos de violência desabrocham na juventude, nos seus 14, 15, 16, 17, 18 anos. Por que eles abrocham? Parece ser tão tranquilo, tão pacífico, e de repente na adolescência desperta aquele vulcão da violência que vem a conflitar com o mundo todo. Quinto item que a gente vai trabalhar na tarde de hoje é a influência espiritual e a violência. Especificamente a influência espiritual sobre o violento, ou sobre os processos de violência, sobre o agrupamento violento, certo? Sexto item, vibrações compensadas é violência. Esse, diria eu, um dos mais importantes do nosso trabalho de hoje, em que nós vamos ver uma palavra vibrações, a gente consegue entender compensadas, como isso ocorre. E o que quer dizer isso? Qual é a importância das vibrações na associação com a violência, na ligação com a violência, né? Então é muito interessante isso aqui que a doutrina espírita vem explicar isso, que é uma visão, vamos dizer assim, quase que exclusiva do Espiritismo. As vibrações compensadas dela é muito importante. Gostaríamos até que neste momento todos que tivessem dúvida memorizassem a sua pergunta para depois colocarmos
para resolvermos, né? Violência e obsessão, a parte obsessiva, né? Que diferencia um pouco da influência, nós vamos ver. E como o Espiritismo pode contribuir para diminuir a violência, que é o que nós, espíritas, o que a casa espírita, o que as instituições cristãs podem fazer para ajudar nas questões. E por último, vamos ter as orientações de Divaldo Pereira Franco, através do Espírito João de Anjos, que vão contribuir mais ainda. Bom, antes de começar, queremos dizer para os senhores que essa exposição começa agora 15 para as 3 e vai até mais ou menos 11 horas da noite. Conversei muito com o Marcelo e com a esposa dele, pedi para trazer colchão, café, tudo isso aí para os senhores, porque o assunto é muito extenso, né? Brincadeira em parte, né? A nossa exposição que eu coloquei aqui, que nós vamos trabalhar, ela é de 6 horas, e a gente não tem esse tempo todo para trabalhar. Então eu peço a compreensão dos senhores, isso é muito importante, em que alguns slides eu vou apenas ler, e vou tocando para os slides em que nós vamos efetivamente trabalhar em cima. Porque o trabalho é de 6 horas, né? E nós não temos esse tempo todo. Então a gente vai, de uma forma ou de outra, ver as necessidades mais diretas, os temas mais importantes, aquilo que devemos ter conhecimento de uma forma mais profunda. Certo? Ficou claro isso aí? Ninguém vai ficar chateado comigo, nós ficamos às 11h30 da noite, então? Vamos lá, então. Vamos começar. E a gente começa numa visão materialista, para entender as partes dos conceitos, tipos e mapas da violência. A partir de agora vamos fazer uma parte apenas materialista, sem entrar com o espiritismo, certo? Para nós termos uma ideia da nossa realidade atual. Isso é muito importante. Conceito de violência. Violência é um comportamento que causa dano a outra pessoa, ser vivo ou objeto, é o uso excessivo de força, além do necessário ou esperado. Olha só, esse é o conceito geral, né? E é muito interessante que a primeira palavra que nós grifamos aqui é comportamento, atitude, ato. De que forma se comporta aquela pessoa. Isso que vai ditar se é violência, se não é. Então, ela está relacionada a eu quebrar alguma coisa? Sim, quebrei a cadeira aqui. Tem a ver com violência? Tem. É o que está é a complexidade do conceito, né? É o uso excessivo de força, além do necessário ou esperado. Então, o conceito de violência ele é muito generalizado, né? E a questão primordial que nós vamos ver hoje, nessa tarde, é que alguns dos senhores poderiam entender que isso que o Carlos vai falar, isso não é violência. A violência é uma questão também de consciência. Aqueles que têm consciência conseguem decifrar a violência, porque nós vamos entender que a violência não está e não é somente o contato físico, como muitos compreendem que assim ou seja, certo? Então a gente vai agora entrar nas questões dos principais fatores motivadores da violência. Tem alguns fatores que eles motivam a violência, estimulam, inspiram o indivíduo a se tornar violento. E eles são, por exemplo, desigualdade social, a exclusão, corrupção, educação precária, omissão, preconceito, como eu estava conversando com o Marcelo agora há pouco, né? Drogas, tráfico, desemprego, situação familiar. Esses são alguns. Poderíamos colocar muito mais, certo? Nessas questões dos principais fatores motivadores da violência. Então, o indivíduo que não tem salário, está desempregado, se dedica a algum ato de violência? Sim, em muitos casos, sim. Né? Então, o indivíduo que está usando droga tem uma relação com a violência? E muita. E muita. E é muito interessante que nessas questões das drogas, a violência está intimamente associada. Diretamente associada. Talvez não esteja associada no primeiro momento, no segundo momento, mas por trás de todo aquele jovem que vai na casa de um traficante comprar uma quantidade X de droga, tem um processo de violência. Que pode estar lá na origem, no plantio, na Colômbia, ou pode estar aqui mesmo, na casa do traficante, quando ele bate na sua esposa, quando ele violenta alguém. Fica claro isso para os senhores? Então não existe uma questão de dependência química, de drogas, que não esteja associada a algum ponto de violência. Está sempre associado ao uso de droga à violência. Em muitos casos, a violência, nas questões da dependência química, ela se torna algo inevitável. E quando o indivíduo diz que eu paro de usar droga quando eu quero, eu jamais vou me servir de empregado de um traficante, eu jamais vou trabalhar nessa área, ele que não o diga.
Ele que não o diga, porque não se sabe que de uma forma direta ou indireta, quem contribui para o tráfico é o próprio usuário. E o tráfico que está diretamente relacionado também à violência, depende financeiramente do consumidor, do usuário, certo? Tipo de violência. A primeira delas é a física, que é a mais comum, né? Que é a violência do uso da força, com o objetivo de ferir, deixando ou não marcas evidentes. Então essa é a violência que nós conhecemos, né? A violência do contato, do chegar perto, do machucar, do deixar marcas. Essa é a violência que todo mundo conhece, todo mundo trata como, alguns tratam como a única violência que existe, certo? Mas nós temos também a violência psicológica ou agressão emocional. Olha que interessante. É caracterizada pela rejeição, discriminação, humilhação, desrespeito e punições exageradas, né? Então a violência psicológica, ela vai mexer com a emoção. Ó, ela mexe com a emoção, ela mexe com o sentimento do indivíduo. E quem é dono do seu sentimento? Você mesmo. Então quando a gente sofre uma violência psicológica, o sofrimento, a dor é minha. E tem marcas? Não, não tem marca. Vai ter marcas no meu íntimo. Olha que interessante, né? Então a violência psicológica, ela tem a questão de discriminar alguém. Posso gerar um processo de violência em alguém quando eu discrimino ela? Sim, não tem nem dúvida. Isso vai machucar ela? Vai ferir o seu interior? Vai. Ela vai ter problemas na parte psicológica dela? Sim. Ela vai precisar de tratamento? Vai. Olha que interessante. Então, mas eu não bati nela? Não houve o contato? Eu simplesmente rejeitei ela? E olha que interessante. Então, quando um homem rejeita uma mulher, ele poderá estar, dependendo do caso, né? Poderá estar levando a uma violência psicológica? Sim. Sim. De acordo com os motivos pelos quais levaram aquilo? Sim. De que forma que foi o processo? Não tem nem dúvida. Poderá essa mulher ficar traumatizada e ter problemas da ordem psicológica? Com certeza. E ela vai procurar um psicólogo, uma terapia? Vai, para poder se recuperar. Fica claro isso para os senhores? A questão da violência que não existe na questão do toque, do contato. Mas ainda nós temos outra violência, e continuando ainda a psicológica, né? É uma violência que não deixa marcas corporais visíveis, mas emocionalmente provoca cicatrizes para toda a vida. Reflitam em cima da questão da violência psicológica. Talvez muitos dos senhores tenham passado de uma violência psicológica lá na adolescência, lá na infância, e que os próprios pais nem perceberam isso. E essa cicatriz está em si, está no seu interior, provocando na sua fase adulta alguns processos, alguns transtornos de ordem mentais derivados de uma violência psicológica lá quando eu tinha 10, 11, 12 anos de idade. Então, é preocupante a violência psicológica? Não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. Se não fosse isso, não existia terapia, não existia psicologia para ajudar, certo? Então a gente vai ver outro tipo de violência que é muito comum, que as pessoas têm muita dificuldade de aceitar, que é a violência verbal. A violência verbal ela é utilizada para importunar e incomodar a vida das pessoas. Então, quando eu importuno alguém através da fala, eu prejudico, atrapalho a pessoa, eu estou promovendo nela algum tipo de violência, estou violentando a vontade e o desejo do outro pela fala. Eu estou, de uma forma ou de outra, importunando, incomodando alguém. Isso é um tipo de violência? Não é o espiritismo que está definindo isso. É os profissionais da área, né? Dessa parte, vamos dizer assim, né? Pode ser através do silêncio, que muitas vezes é muito mais violento que as ofensas morais em si. Mas olha que interessante. Então o Carlos está querendo dizer que se eu me calar perante uma pessoa, eu vou estar ferindo ela, violentando ela? Poderá. E é muito interessante isso. Muito interessante. E acontece muito. E para quem leu uma obra de Chico Xavier chamada Há 2000 anos, pelo Espírito Emmanuel, ele vai narrar a história do Plúdio Lentulus, que nada mais é que foi o mentor de Chico Xavier, né? Emmanuel, na época de Roma. Ele era senador, e naquela época a sua esposa Lívia ficou por volta de 2 anos e um pouquinho, sem falar com seu marido, Plúdio Lentulus, Emmanuel.
Ora, esse processo de silêncio, que ela teve motivos para fazer isso, olha que interessante, teve motivos para fazer isso, até mesmo num combate da não violência, o silêncio para ela se fazia desta forma, gerou no senador Publio Lentulus reflexões, ponderações, dores em seu sentimento, em sua compreensão, na sua parte psicológica, que ele nem imaginava que iria sentir como um senador, chegando ao ponto de ele implorar para ela, para que falasse com ele, certo? Então o silêncio tem um ponto na questão do silêncio para gerar a violência. O silêncio, ele tem um ponto primordial. E imaginem os senhores quando vocês têm uma amizade com alguém há 15 e 20 anos, e esse alguém, do nada, sem explicar os motivos, não fala mais com você, entra num processo de silêncio. Se você não tiver uma madureza psicológica e emocional, você vai ter problemáticas, sim. Você vai ser atingido por essa violência. Isso acontece? E muito. E muito. Quando, nessa situação que eu coloquei, uma pessoa desaparece, não diz os motivos e se torna um silêncio e não dá direito da pessoa que foi atingida por essa violência verbal do silêncio e dizer os motivos pelas quais ela está em silêncio. Dá para os senhores entender isso? Isso acontece demais. Mas você não vai me dizer por que você não fala comigo? A pessoa nem responde. Certo? Isso vai machucar essa pessoa? Vai porque ela vai entrar num conflito interior. Ela vai entrar num conflito interior tão forte, tão grande, que poderá inclusive lesar a parte cerebral dela. Porque, em alguns casos, né? Porque esse conflito em que ela não vai ter solucionado a sua interrogação, a sua pergunta, o porquê daquele silêncio, vai gerar conflitos internos, que na verdade são conflitos voltados ao espírito, que vão dificultar a recuperação dela, levando ela a ter problemas, não tem nem dúvida, ela vai se afastar, ela vai entrar em processo depressivo, certo? Então a violência verbal, ela é importante? Ela existe. O grande problema que a gente vê, como nós comentamos, é que muitas pessoas não aceitam ou reconhecem a violência verbal. E a questão de você não aceitar, o Carlos está falando de violência verbal, não acredito nisso. Não precisa acreditar, ela existe. Não precisa acreditar, ela é violenta. Não precisa acreditar, ela fere. Certo? Então a questão é, nós entramos no mérito se acredita ou se não se acredita. Mas ela existe. E ela é o quê? Comum demais. Ocorre muito frequentemente. Em quase todos os lares. Em quase todos os lugares de trabalho. Ocorre em instituição religiosa? Sim. Certo? Porque nós temos que ter primeiro uma compreensão do que é violência verbal para podermos entender ela. E aí temos a nossa postura correta. Violência sexual. Violência na qual o agressor abusa do poder que tem sobre a vítima para obter gratificação sexual sem o consentimento, sendo induzida ou obrigada a práticas sexuais com ou sem violência. E é muito interessante, eu poderia dissertar por um bom tempo na parte das questões sexuais. Mas aí eu vou deixar para os senhores uma reflexão muito interessante, que é a reflexão de que um marido, casado com a esposa há 15 anos, poderá em algum momento dele ser violento sexualmente? Sim. E qual é o ponto que vai medir a violência sexual de um casal que está tanto tempo junto, por exemplo? Quando um dos dois, e aí a gente coloca um dos dois, tanto o homem, marido como a esposa, fere, interfere e se insere naquilo que a outra pessoa não deseja fazer. Não sei se fiz me clarear. Olha só que interessante, né? Quando é num relacionamento, de um casamento, nós estamos colocando nesse exemplo, a violência sexual. Não estamos falando de estupro, não estamos falando de nada aí na rua, de cantadas ou qualquer coisa, estamos falando de um... E é para tudo. Mas nós estamos aqui colocando uma situação, um exemplo de que uma pessoa casada há 15, 20 anos comete atos de violência sexual contra a sua esposa, que é a mesma pessoa de 15, 20 anos, comete. Quando ele interfere, quando ele invade nas vontades e nos desejos da sua parceira ou do seu parceiro. Fica claro para o senhor? Para os senhores? Isso é violência. Isso é violência. Porque toda relação sexual
Se não houver o consentimento de igualdade de vontade entre duas partes, está errado. Está errado, se torna violência. Olha que interessante isso, né? Então nós temos que ser clareados a nossa mente para entender o que é violência sexual. Então, efetivamente, muitos casais cometem violências sexuais entre si? Sim, cometem, e mal sabem. Muitas esposas são submetidas aos desejos dos seus maridos ainda, estilizados em ideias precoces de um passado violento na área sexual e cedem. O que é isso? Mesmo que casado, olha que interessante. Mesmo que casado. O que é isso? É violência? Sim, é violência. E a violência sexual. Certo? Então, são dois tipos de violência que ainda não está muito firmada na mente das pessoas, a verbal e essa parte da sexual que eu coloquei para os senhores nas questões dos casais. Né? E os outros tipos de violência que são muitas, né? São muitas. Tem a violência doméstica, a violência contra a mulher, a violência infantil, a violência na escola, a violência no esporte e outras tantas mais. Coloquei aqui algumas que estão muito em evidência nos dias de hoje. Né? Qualquer uma delas. O cara botou violência no esporte. Não existe? Não está presente? Em todos os lugares. Não está presente violência no esporte na Europa? Está. Está. Então é muito interessante. Se a gente fosse dissertar por tema desse, nós ia longe. Né? Mas é só para os senhores terem uma ideia dos inúmeros tipos de violência que existem. E aí vai o quê? Quebrar aquele vínculo de que muitas pessoas imaginam que a violência é só contato. Né? É só bater. Né? E na verdade não é esse o sentido. Né? Tem muitas coisas. Né? Aqui nós vamos, a partir de agora, colocar um mapa das violências do nosso planeta, no nosso estado, algumas ideias que nós tiramos das instituições de pesquisas, das instituições que trabalham com as questões da violência, para nós termos a ideia do nosso momento atual. Certo? Então a gente começa com esse mapa dos rankings dos países mais inseguros, que está baseado nas questões das mortes e da violência. Né? E o Brasil ocupa o 11º lugar, sendo o Iraque, onde está em guerra, onde tem guerra, se tornou um dos países mais seguros. Se você quiser visitar e quiser fazer uma reflexão, tem violência nesse país? Está aqui o nível de violência. Está aqui o nível de violência. Então, o americano, quando diz que quer vir para o Brasil, ele sabe mais ou menos o que espera o Brasil no nível de violência? Está aqui, ó. Está aqui. Certo? Então, o que a gente colocou aqui com o nível de insegurança que está relacionado a tudo. A morte, ao homicídio, a guerra, a tudo. E o Brasil ocupa o 11º lugar. Isso aí é deste ano, essa pesquisa que nos coloca. Aí nós temos a ideia também. E quais são os países mais pacíficos? Quais são os países que a gente pode ir onde há mais, vamos dizer, menos violência e mais fraternidade, mais envolvimento, mais acolhimento, né? E aí a gente tem um índice global de paz, criado pelo Instituto de Economia da Paz, e publicou neste ano o índice global de paz, que envolve os números de violência, que são baixíssimos, de qualquer tipo de agressão, colocando a Islândia, que é uma ilha, né? A Dinamarca, a Áustria, a Nova Zelândia, Portugal, República Suíça, Canadá, Japão e Eslovênia. Tirando o Japão aqui, né? E a Nova Zelândia que estão na Oceania, nós vemos que a maioria dos países estão na Europa, no leste europeu e no ocidente, ali da parte da Europa, só para vocês terem uma ideia. E aí o Instituto classifica por índice certinho, com o número de mortes, com o número de violência, né? Com o número de qualquer tipo de ação. Então você vai num país mais pacífico, como diz a palavra. Nós vimos os inseguros e agora vimos os pacíficos. Mapa da violência nesses estados do Brasil, por números de homicídios em 2014, que nós encontramos de mais atual. O estado mais violento é você dividir 100 mil habitantes e dar uma taxa de 65,5 mortes por 100 mil habitantes. Vamos dizer assim, para você ter. Então, uma matemática exata, né? Proporcional à exata, porque se você. Então, o Rio não é o estado mais violento do Brasil? Não. Na proporção, não. Na matemática exata, não. Na matemática exata, é lógico que Rio e São Paulo, por números absolutos, seria o mais violento. Mas vamos ser coerentes, né? O que é mais interessante para a análise de uma pesquisa? É aquilo que me mostra o fixo, né? O correto na proporção. Por cada 100 mil habitantes em Alagoas tem 66. Ceará, a maioria do Nordeste, né? Chegando aqui no Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste, vai até chegar no Rio de Janeiro, só para o senhor ter uma ideia. Então a gente olha na mídia, viu o que acontece no Rio, imagina que é a cidade mais violenta do Brasil. Na relação absoluta, 100 mil por número, vai dar uma outra taxa. E vai cair São Paulo, ó, o último, o menos violento.
o menos violento. Por quê? Porque São Paulo tem mais de 10 milhões de habitantes, divide pelo número de crimes de homicídio que ocorreu, você vai ter uma taxa baixa. Fica claro isso para os senhores? É lógico. Isso é uma questão de lógica, né? Ah, mas São Paulo não está na mídia toda hora com crimes, isso, morte. Não, mas na questão, e nós procuramos, e nós temos esse entendimento, eu, em especial Carlos Monteiro, de ter uma verdade relacionada aos números. É lógico que o Rio de Janeiro é uma cidade violenta, é lógico que a cidade de São Paulo é uma cidade violenta, mas nas proporções nós podemos colocar em Santa Catarina aqui, entendeu? Certo? Vamos mostrar aqui a análise da violência em nossa região. E aí a gente procurou Itajaí, que é a cidade onde nós moramos, né? E a gente tem assim, ó, e por ser a cidade mais violenta do estado de Santa Catarina, né? A alta de homicídio de Itajaí está ligada a riscos e tráfico, brigas e tráfico. Aí nós já vamos naquilo que nós falamos agora, coisa nas questões das drogas, né? Que é um fator gerador de violência. Certo? Segundo, a maioria das vítimas são jovens. Eles são recrutados pelo tráfico e diz a polícia. Nas questões de Itajaí. Focamos em Itajaí, volto a dizer, porque é a cidade mais violenta do estado de Santa Catarina em números absolutos, certo? Cidade é a única de Santa Catarina com epidemia de homicídios a critério da Organização Mundial da Saúde. A OMS, me parece, criou um percentual de 6,77, não me falha a memória, como a parte daí seria epidemia, né? E Itajaí é a única de todas as estados, a cidade de Santa Catarina, que se encontra como uma epidemia nas questões da violência. Itajaí é a mais violenta entre as maiores cidades do estado. Na comparação entre os 13 municípios do estado, com mais de 100 mil habitantes, aí se inclui Blumenau, Itajaí foi a única que passou da taxa de 10 mortes por cada 100 mil pessoas. Certo? Então é só para nós ter uma ideia que nós moramos, vocês moram, né? Eu moro na própria cidade, né? Mas nós moramos em região também com um índice alto de violência. E eu pergunto aqui, Marcelo, Blumenau não tem violência, não tem homicídio, não tem nada, não tem estupro em Blumenau? Existe estupro em Blumenau? Então não é uma exclusividade de Itajaí, né? Então tá, só para nós termos uma ideia, né? Mas claro que aqui em Itajaí nós colocamos como esse ponto mais complexo do nosso estado, certo? Analisemos outros dados sobre a violência. Agora, para o senhor ter uma ideia, a revista Veja e a revista Isto É, do início de julho, trouxe reportagens sobre a violência, que veio a calhar até com o próprio propósito do encontro, pelo ter uma violência muito interessante na capa das revistas. Eu vou colocar mais para frente para o senhor ter uma ideia. Mas, primeiro, só, a evolução de adolescentes jovens em cumprimento da medida socioeducativa no Brasil, de 96 a 2013, vem aumentando o número de jovens que está em prisão socioeducativa, vamos dizer assim. Então a nossa juventude está se tornando violenta? Sim, cada vez mais. Do índice de 4.245 em 96 para 23.000 em 2013. Certo? Números de presos no Brasil de 1990 a 2014. Agora nós vamos ver como anda o número de pessoas que são presas. O que dá um pouquinho da realidade da violência, né? Dos aumentos dos presídios. Então em 1990 nós tínhamos 90 mil presos no Brasil. Em 2002, 239 mil. Vira da Folha. Em 2013, nós temos 308 mil. E em 2014, 607 mil. Então, para os senhores terem uma ideia, por exemplo, aqui no espaço de 10 anos, de 336 para 607, quase que dobrou o número de presos no Brasil. Então, esses são parâmetros da realidade atual do nosso país e do nosso planeta aos níveis da violência. Então, poderíamos dizer que a violência vem crescendo? Sim, poderíamos dizer que a violência vem crescendo. Poderia dizer que o número de jovens que estão na área do crime está crescendo e da violência? Sim, está crescendo, não tem nem dúvida. É isso que eu gostaria de passar para o senhor. E esse aqui é uma da conta da revista Veja, não falei na memória, desse mês. Mortes violentas intencionais. 58 mil pessoas vítimas de mortes violentas no Brasil em 2014. Qual a população de Blumenau? 100 e poucos mil. Vamos dizer assim? 58 mil, um bom percentual. Uma boa parte da população de Blumenau foi morta num ano só. Vamos dizer assim. Certo? Dá para você compreender? Opa! Voltamos. Vamos tentar voltar ali. Pulamos o gráfico. Vocês somaram todas as categorias de mortes violentas no Brasil, teria uma taxa de 28,8 mortes para cada 100 mil habitantes, no Brasil todo. Certo? A taxa do Brasil significa um patamar de 9% superior àquele alcançado pelos homicídios dolosos, aquele que tem intenção de matar. Certo?
28,4% dos crimes violentos, detalhe, do país aconteceram nas capitais. Inclusive, né, morte exclusiva ponto de intervenção policial. E a polícia? Ela morre? 398 policiais foram mortos em 2014, pelo menos um por dia. 365 dias no ano, pelo menos um por dia. Esse número significa 2,5% de redução em relação a 2013. A cada 3 horas, uma pessoa foi morta pela polícia no ano passado, resultando em 3.009 vítimas. 37,2% do crescimento da letalidade em relação a 2013. O número de mortes decorrentes de intervenção policial representa 5% do total de mortes violentas intencionais, que é 46,6% superior ao latrocínio. É um quadro que depois, quem quiser comprar a revista, vai poder dissertar de forma mais calma, né? E na revista também, isto é, traz esse ranking aqui, ó, que é muito interessante. O Brasil tem taxa de homicídios superiores registradas em zonas de guerra, como o próprio Iraque, e outros países, né? Eu vou deixar assim só para o senhor dar uma olhadinha, né? Para o senhor ter uma ideia, que 10% dos homicídios do mundo acontecem no Brasil. Olha só que interessante. 10% dos homicídios, matar alguém, acontece no Brasil, né? A cada 10 minutos uma pessoa é assassinada no país. 28,4% dos crimes violentos letais do país aconteceram nas capitais, aqui falando. A cada 3 horas uma pessoa foi morta, ao menos um policial foi morto por dia, certo? Esse aqui é um mapa oficial da violência no Brasil. Essa aqui é a capa da revista Isso É, do dia 1º de julho deste ano, para quem quiser se aprofundar mais, né? O número de assassinatos do Brasil já supera o registrado de guerra, como colocamos, da tabela testa, né? O senhor tem do 1º de julho, eles são, para quem gosta de pesquisar mais a fundo a violência, tá? E essa aqui é a capa da revista Veja, 13 de julho deste ano. O que vem, Marcelo, nos ligar a ligação que o Centro Espírita teve de trazer esse trabalho sobre violência, mostrando a realidade atual que nós vivemos, né? O ranking da violência no Brasil, né? Para os estados também, né? Aqui, no caso, não é só homicídios, como nós vimos no outro slide, né? Terceiro lugar, 10.520 crianças e adolescentes são mortas no país, é uma média de 29 casos por dia. 29 crianças são mortas no Brasil por dia. Isso é pouco? Isso aumentou muito, né? E a violência na família, para nós concluir, pais violentos educam seus filhos para serem agressivos. E o exemplo que nós usamos de falar, e que muito acontece, inclusive que aqui em Blumenau tem violência na escola aqui? Tem? Se fosse exclusivo de outra cidade da TV. Porque lá no Rio Grande do Sul ocorreu o quê? A filha teve um problema com uma coleguinha na escola, e a mãe foi na escola e bateu na coleguinha e ensinou a filha como é que tinha que ser feito. É interessante, né? Isso aí, porque o exemplo, e é tão, assim, vamos dizer, está tão enraizado nas pessoas que o exemplo dessa mãe choca, mas ele existe, e muito, né? Onde a própria filha, e foi filmado tudo isso pelo celular, onde a mãe vai e bate na coleguinha que teve problema com a sua filha e diz para a filha, é assim que tem que ser feito. Em pleno 2016, essas coisas existem, né? A violência leva ao SUS, Sistema Único de Saúde, uma mulher a cada 4 minutos. As mulheres sofrem, e muito, pelo poderio machista, né? Pelo âmbito da força que o homem tem perante a cronologia do corpo da mulher, vamos dizer assim, né? A estrutura do corpo da mulher, certo? Então é muito interessante que isso aqui, nós temos que saber isso. Me desculpem, senhores, se alguns estão aterrorizados, mas isso é o Brasil, isso é o planeta. Isso é que nós vivemos, né? Depois do Espiritismo, na segunda parte, nós vamos explicar isso, por que está ocorrendo isso, certo? Mortalidade de mulheres por agressões antes e depois da Lei Maria da Penha. Aquela lei que foi criada, né? Variou muito? Não variou muito. Não variou muito. Pode ter tido muito mais casos de prisões, mas o índice de violência está nos mesmos. Porque independe a lei para a ação de uma pessoa. Ela faz. Se tiver que fazer, ela faz, independente da lei, né? Então, é interessante, foi interessante a lei de Maria da Penha, não tem nem dúvida. Brilhante. Tem que continuar? Não tem nem dúvida, vai continuar. Não tem nem dúvida. Mas independente disso, não quer dizer que as mulheres pararam de sofrer a violência. Certo? É isso que a gente coloca nesse texto, para vocês terem uma evolução da taxa de mortalidade, mulheres mortas, né? Antes e depois da lei Maria da Penha. Todo mundo ficou apavorado até agora. O Carlos só largou coisa ruim, né? Só notícia ruim.
só morte, só violência, só droga, só um monte de coisa, né? E infelizmente, pessoal, eu tenho para dizer para vocês que essa é a nossa realidade. Feliz é aquele que vive numa cidade onde não tem tanto assim, né? Feliz é aquele que vive num lugar, num bairro, que é um bairro confortável, que não tem tanto assim. Mas, digam para mim, existe algum bairro aqui em Blumenau que não tem violência? Me diz que eu quero vir morar. Me diz. Existe algum bairro em Blumenau que não tem violência? Desses tipos que nós falamos aqui? Não, não existe, né? Existe algum bairro em Pomerode que não tenha violência? Tem. Pomerode tem violência, Carlos? Tem. Mas é uma cidade dita como tranquila, só dos alemães, não sei o quê. Não, tem violência. Timbó tem violência? Tem. Tem violência em Timbó. E eu estou falando de cidades que eu conheço. Né? Tem cidades, por menor que seja, tem violência. Nesses anos que nós estamos colocando, né? Na sua complexidade, vamos dizer assim. Quer dizer que uma mulher lá em Massaranduba é agredida por seu marido quando bebe? Sim. Massaranduba? Sim, Massaranduba. Em José pode ter, onde é reserva indígena. Também há violência contra a mulher? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. A violência ela está em todos os lugares. Não adianta claro, nós podemos sair de um lugar onde tem muita para um lugar onde tem menos. Apenas isso. Apenas isso. E não quer dizer que eu saí do lugar que tem muito, quando eu for para um lugar que tem menos, eu não vou sofrer a violência. Não quer dizer nada. Tem pessoas que estão há 50 anos no Rio de Janeiro e nunca sofreram nada de violência. Então, pessoas que foram passar uma semana lá, sofreram. Compreende? Então, me desculpe, senhor, se em algum momento eu fui agressivo, no sentido de trazer a realidade para você dos temas da violência. Certo? Então, agora nós vamos entrar na parte espírita, propriamente dita. Né? Até que hora vai essa primeira parte, antes das perguntas? Temos 45 minutos aí. Tá, tu me avisa uns 5 minutinhos. Tá? Então, nós vamos entrar na parte espírita aqui agora sim. Eu perguntei o horário, mas é só para eu perguntar, porque nós vamos até meia-noite e meia por aí. Só perguntar, não tem esse. O Marcelo me deu carta branca, ele só falta deve ficar aqui até de noite, a gente aumenta a luz, coisa e tal, então eu vou aproveitar. O Espiritismo, ele traz um privilégio para nós. Ele diz que a doutrina espírita, visualizando o ser humano, antes de tudo, como um espírito inteligente, dotado de livre-arbítrio, trata o violento sob uma nova perspectiva, diferente de qualquer outra, de conhecimento, assimilação e explicação racional para os inúmeros problemas que o envolvem em sua complexa vida comportamental. Então, o Espiritismo, na sua exclusividade, vai tratar o violento, a violência e o violento de uma forma totalmente diferente que qualquer outro profissional da área consiga trabalhar. Então, para nós, é um privilégio. Então nós vamos analisar Fernandinho Beiramar e vamos ter outra visão. Sim! Alguém já ouviu falar de Fernandinho Beiramar? Fernandinho Beiramar, ele está preso numa penitenciária de segurança máxima federal no interior do Paraná, numa cela exclusiva dele, né? De proteção máxima e tudo mais, né? E quem coordena aquilo ali são policiais federais também, meus colegas, que eu fui policial federal, né? E tudo mais. Digo para os senhores, só para o senhor ter uma ideia, como o sistema prisional do Brasil, ela não corrige quase ninguém, né? Porque quando há a questão de corrigir alguém, é porque esse alguém se corrigiu. Olha que interessante, né? Então, lá desse presídio, Fernandinho Beiramar, já matou mais de 200 pessoas. De dentro do presídio preso, Carlos? Sim, de dentro do presídio preso. Só para o senhor ter uma ideia, quem é? O espírito que está no empréstimo do corpo do Fernandinho Beiramar. O senhor viu como eu estou colocando? Não estou botando o corpo do Fernandinho Beiramar como culpado, hein? Olha só que interessante, de alguma coisa da violência. Então, o senhor ter uma ideia que independe a ação de cercar a liberdade de alguém. A maldade se extrapola, certo? Mesmo porque isso é uma coisa muito comum no nosso país, as questões das prisões, né? Ela não recupera. E quando a gente vê algum, não estou dizendo que não se recupere, né? Estou dizendo que o sistema prisional não recupera. Mas tem pessoas que se recuperam, não tem nem dúvida. Né? Mas aí quem é o mérito? Do Espírito. Do Espírito. Mas então a doutrina espírita nos traz uma ideia totalmente diferente, inovadora e, acima de tudo,
consoladora. E é isso que nós vamos ver na tarde de hoje. Deixando de lado então a parte materialista. E vamos ver primeiro a origem da violência segundo o Espiritismo. E aí a violência em todos os tempos. E aí nós precisamos ter uma reflexão, começar pela uma introdução, né? Bem direitinho uma introdução para chegar no ponto certo da origem da violência. Primeiro é a questão 115 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta para ele: dentre todos os espíritos criados, foram criados bons, outros maus? Porque nós poderíamos até perguntar: pô, Deus estava muito nervoso naquele dia e criou o Fernandinho Beiramar. Deus estava muito benevolente, muito paciente naquele dia, criou a irmã Dulce. Correto? Aí perguntou: vocês criam, eu também ri, sei, mas tem pessoa que pensa assim? Uma grande maioria. Uma grande maioria que não conhece a questão da parte espiritual vai entender sobre essa ótica. Tem que morrer. Fernandinho Beiramar, Deus criou ele e estava muito nervoso, tinha brigado com alguém. Não pode? Né? Então nós vamos entender de uma forma, e o Espiritismo já vem botar um ponto final nessa ideia, né? Ele vem dizer: ó, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Então, o ponto fundamental dessa questão, e aí eu digo até para os monitores que dão aula, é essa vírgula aqui, ó. Essa vírgula aqui. Simples e ignorante, e está na pausa. Dá uma pausa. Ou seja, sem conhecimento. O que vai fundamentar essa parte do simples e ignorante é o quê? O sem conhecimento. Olha que interessante, né? Então o Fernandinho Beiramar foi criado igual o Carlos? Sim. Foi criado igual o Chico Xavier? Sim. Sim. Sério? E um é tão bom, o outro é tão bom. O Fernandinho Beiramar o Hitler foi criado igual a irmã Dulce? Igualzinho. Igualzinho. Não colocaram nada, Deus não colocou nada de diferente na irmã Dulce, nem no Hitler. Não botou nada de diferente. Criou os dois igualzinho. Inclusive os dois simples e ignorantes, inclusive os dois sem conhecimento. Fica claro isso, senhor? Isso é brilhante para nós entendermos a origem da violência segundo o Espiritismo. Né? Ele vai nos fazendo olhar para o Fernandinho Beiramar. Pá. Ele foi criado igual a mim, ó. Só que agora ele trilhou para cá e eu trilhei para lá. Apenas isso. Com quê? Por que ele trilhou para cá e eu trilhei para cá? Porque nós dois pegamos o conhecimento e fizemos as nossas opções. Pegamos esse conhecimento, trabalhamos no nosso livre-arbítrio e fizemos as nossas opções. É só isso. Então não podemos olhar para um Fernandinho Beiramar e imaginar que ele foi criado mal. Não, de forma alguma. Isso é muito taxativo. Nós podemos dizer: Hitler não foi criado mal. Ele se construiu a sua maldade com os passados das suas vidas e ele esteve no planeta e no mundo espiritual. Fica claro isso para você, está encarnado? Olha só, Hitler foi construindo a maldade dele até reencarnar e fazer toda aquela maldade dele, exterminar os judeus, né? Ele foi fazendo isso. Enquanto irmã Dulce, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi foram construindo a bondade com o passado das vidas, todos com as mesmas opções. Olha que coisa incrível. O que vai nos trazer uma ideia direta e objetiva do Espírito. Ora, então se Fernandinho Beiramar não foi criado mal, ele tem o bem dentro dele, ele podia fazer dele? Podia. Certo? Continuando, segunda questão que vai fazer o vínculo para a origem. Na questão 784 do Livro dos Espíritos. A perversidade do homem é bastante intensa. E não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Kardec pergunta para os espíritos. Naquela época em que o Livro dos Espíritos foi lançado, criado por Kardec, né? Já via que parece que o homem estava bastante mal, vamos dizer assim. Existia muita maldade. E aí hoje não existe? Já vimos agora na primeira parte, né? E os espíritos respondem: o progresso se dá pela melhor compreensão do que é o mal e correção de seus abusos. É preciso que haja o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Então é muito interessante. E aí nós não vamos nem dissertar muito em cima disso aqui, porque nós vamos concluir mais para frente um pouquinho. Olha só. A filosofia espírita afirma que a predisposição criminal, ou a disposição para o ato violento, vem do espírito e não das glândulas, ou de condição instintiva da criatura, que revelaria uma condição de imperfeição do Criador.
Então ninguém nasce com um corpo com algum tipo de deficiência que vai lhe gerar ele a um processo de violência. Houve uma necessidade que essa pessoa nascesse com um corpo com doenças, deficiência nessa parte hormonal, glandular, para que ele se promovesse aos atos de violência e dissesse não. Olha só que interessante. Então o corpo que vem com uma tendência, vamos dizer assim, né? Pode vir, pode, mas não é ele a origem, a causa da maldade que aquela pessoa vai fazer. O corpo nada mais é que uma consequência da maldade que esse espírito já fez, que por hora vem com esses problemas para poder vencê-los. Nós vamos continuar mais na frente ainda na origem, né? O germe da criminalidade ou da violência está em relação com o estado moral do espírito. O que é moral? Moral é uma pergunta, uma palavra que há uma complexidade na volta dela. Ela não é simplista, é complexa. Então a moral, ela está nos pequenos atos que você comete na sua casa. Como? Moral está relacionada aos pequenos atos que eu cometo na minha casa? Sim. Ora, mas e como é que a gente vai fazer uma análise da moral dos indivíduos violentos e das pessoas boas? Nessa complexidade que o Carlos está falando. E é muito simples, porque a gente vai voltar para onde? Para as vidas passadas de um indivíduo, onde a moral do bem estava dentro dele desde a criação. E ele foi estragando essa moral através das suas opções nas suas reencarnações seguintes, chegando no momento de hoje, na vida atual, está com a sua baixa moral. Então, a moral do espírito de uma pessoa violenta, ela é baixíssima, vamos dizer assim, íntima quase, entende? Derivada da construção que ele fez nas suas vidas passadas. Me fiz entender? É bem complexa essa questão, mas gostaria que vocês entendessem. E cada um constrói a moral nessa vida, sim, mas vem trazendo ela em várias vidas, certo? Então, uma pessoa que não tem moral hoje, possivelmente não teve numa vida passada, sim, ela já vem estragando. E se ela continua não tendo neta, ela está piorando mais ainda. Olha só que interessante, hein? Ele está agravando a questão da moral dele. Então, todo ato de violência, toda atitude violenta, todo pensamento violento demonstra uma baixa moral? Sim, ponto final. Então o Fernandinho Beiramar, a moral dele é quase zero, se não for negativa, né? Vamos dizer assim. Mas na verdade ele nem tem uma moral negativa, porque o Fernandinho Beiramar tem o bem dentro dele? Tem. Como, cara? Você é capaz de dizer que ele continua matando um monte de gente dentro do presídio e ele tem o bem dentro dele? Tem. E em algum momento nessa vida atual, presente, onde ele está nessa maldade, nessa baixa moral, ele praticou bem? Sim. Então explica um caso para mim, Carlos. Em que momento Fernandinho Beiramar teve um momento de bondade ou de sentimento bondoso dentro do coração dele? E é muito fácil para nós entendermos. É quando o Fernandinho Beiramar olha para a mãe dele, expressa o sentimento de bondade de filho para a mãe e diz: ninguém toca na minha mãe, eu amo ela mais do que tudo. O que é isso? É a bondade que ele tem neste lado, nesse sentimento, neste quesito com relação a alguém. Fica claro isso? E todos nós temos. Vocês podem olhar para alguém, é a pior marginal que você já viu na vida de vocês. Ele tem um pouquinho do bem dentro dele? Tem. Todos nós temos. Não adianta querer unificar como só maldade. Nós temos o bem dentro de nós, certo? Mas, nesse entendimento, nós continuando a origem da violência, a Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas, onde há o predomínio do mal. Isso aqui, não se assustem. Todos nós temos uma maldade dentro de nós. Isso é fato. Chico Xavier tinha um pouquinho de maldade? Também tinha. De níveis diferenciados. Não sei se os senhores estão entendendo, não sei se os senhores estão compreendendo, né? Não estão botando nos atos generalizados, não estão botando, né? E por quê? Todos os espíritos vinculados ao planeta Terra, em todos eles há o predomínio do mal.
Alguns menos e outros mais. Alguns menos. É como se Irmã Dulce, Chico Xavier, dá para contar quase com uma palma na mão, né? Irmã Dulce, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Irmã Teresa de Calcutá, me ajude aí, que já está começando a encerrar. Vamos dizer assim, ó, com um mínimo de maldade, quase zero de maldade, vamos dizer assim, né? Maldade não é o termo maldade fazer o mal, tá? Não é isso que eu estou querendo colocar para os senhores, tá? Mas algum tinha, assim, de alguma coisa, em algum momento da vida deles, eles olharam para alguém, ou como Chico Xavier quando quis matar a formiga, né? E não matou. Olha só que interessante. Né? E é brilhante, porque conta a história que a formiga entrava e roubava o açúcar do Chico Xavier. E ele pensou em acabar com esse formigueiro, né? E aí a mãe, opa, são teus irmãos, entendeu? Tá, aí então vamos parar aqui, vamos refletir. Até o momento que ele pensa em acabar com o formigueiro, não tem um pouquinho, dá para os senhores entenderem isso? Então não me leve na complexidade da palavra maldade quando eu falo, né? Então aí, concluindo essa história do Chico, né? Aí Chico pensou depois que Emmanuel, que bom nós tivéssemos Emmanuel na nossa vida, né? Para nos alertar quando a gente vai fazer alguma coisa errada assim. Aí Chico pensou, começou a seguir as formigas. Lá atrás no quintal, perto de um pé de abacateiro, não estava na mão, e viu aquela formiga. Pegou um banquinho, sentou na frente do formigueiro, começou a conversar com as formigas. Conversou, e pensou, por favor, deixa o meu açúcar lá, eu gosto muito de um café com leite, preciso tomar um café com leite, e vocês estão atrapalhando, estão levando meu açúcar embora. No outro dia não tinha mais nenhuma formiga pegando açúcar do Chico Xavier. Fica claro isso para vocês entenderem? Então, voltando aqui, então nós todos temos um pouquinho de maldade, em vários níveis, baseados na nossa moral, é o que vai diferenciar a quantidade da violência, da maldade que nós temos dentro de nós. Certo? Pelo simples fato de eu pegar uma cadeira e quebrar porque eu não gostei de alguma coisa, é maldade? É maldade. Certo? Só para vocês entenderem a complexidade, né? Não me leva a mal de querer dizer que só 5 estariam ali, né? Mas é a nossa realidade. Porque na sua grande maioria, 2 bilhões de habitantes, não, muito mais, 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, né? Mas todos nós estamos enquadrados aqui. Isso é um consolo? Ele pode até ser consolo, mas que ele não sirva de consolo. Mas ele pode ser até um consolo. Certo? Olha que interessante, né? Porque nós estamos inseridos nesse planeta. Ora, se nós estamos inseridos nesse planeta onde é o predomínio do mal, tecnicamente eu tenho que peraí. Então eu não sou do bem ainda. E quando eu passar a terra para a regeneração, eu vou ser do bem? Não, também não vou ser 100% do bem. Só lá nos mundos ditosos. Só lá na frente. Vai ter 100% do bem. Dá para vocês compreenderem isso? Olha que interessante esse ensinamento da doutrina espírita. Nós estamos numa questão em que nós temos o predomínio do mal dentro da gente. Vamos para um planeta de regeneração onde o mal vai ser o dono, o bem vai ser o dono, vai ter o predomínio, mas o mal vai existir. Olha que interessante. E aí depois eu vou para um que é 100% no bem. Ficou claro isso para o senhor? Reflete em cima disso depois em casa, né? Em que nós moramos no planeta. Então o que eu tenho, o que eu posso simplesmente dar pulos mais altos para chegar lá no ditosos. Apenas isso. No mundo do bem. Eliminando a violência de dentro de mim, certo? Então, predominando em natureza humana, só resumindo, os remanescentes dos instintos primários, a mesma face agressiva por mecanismo natural de sobrevivência. Estamos falando, então, da nossa origem, certo? Não havendo controle da razão sobre os impulsos de nós, terráqueos, planeta Terra, e desbordam-se os sentimentos gerando perversidade e produzindo dor. A violência é a manifestação atávica do ser, do processo de evolução. O que ele quer dizer com isso, com atávica? Ninguém foge das questões da violência. Faz parte do processo evolutivo do homem neste planeta. Joana de Anjos, de Volta Pereira Franco, certo? Para nos colocar isso. Então, todos nós estamos inseridos e essa manifestação se mostra, se aparece, trazemos ela sempre conosco, entende? Fica claro esse entendimento aqui? Ora, o que nós temos que entender é que essa explicação de que nós temos essas tendências da violência, da maldade, é uma coisa temporária em que eu vou ditar a velocidade em que eu vou ir para o bem. Olha que interessante.
É como se Chico Xavier, Irmãos, Matéria de Calcutá, Gandhi, deram os passos mais altos. E aí você pode até se lembrar de algumas vidas passadas de Chico Xavier, saber o que ele fez. Vidas passadas de Divaldo, por exemplo, você vai saber o que ele fez. E aí você vai aqui se consolar? Sim. Porque ao mesmo tempo eu vou ter um aprendizado. Opa, mas ele deu um pulo salto dentro da praia. Alto, grande, né? Então, dentro da bondade, certo? Então, a gente vai concluir toda essa primeira parte da origem. Como habitantes desse mundo, somos uma humanidade com um karma individual e coletivo, onde os débitos do passado, más ações, sobrepujam em muito os débitos das boas ações. Olha que texto brilhante, né? Participantes de uma humanidade com um karma individual e coletivo, derivado e relacionado ao próprio planeta. Olha que interessante, né? Entendemos por consequência porque houve e há tanta violência em nosso planeta. Tudo bem até aqui? Está entendendo alguma coisa? E não entender, depois pergunta do Marcelo. Ele vai dar uma solução, certo? Vamos lá. Segundo ponto da nossa parte espiritual. Causas do aumento da violência na atualidade. Isso aqui é um ponto de olho no Rio de Janeiro. É o ponto de olho no Rio de Janeiro. O indivíduo só parou lá, guarda-chuva, tocou e já você quer um assalto. Entrega tudo. Entrega até a mulher. Fala assim. É brincadeira aqui, como se fosse só para nós termos uma ideia. E aí, os nossos irmãos que moram no Rio de Janeiro vivem assim? Vivem. Intenção? Saber se vão pegar o ônibus para sair do trabalho para ir para casa, se vão chegar em casa ou não? Se você assaltar, se não vão. É verdade? Então, na hora de Blumenau, mesmo com tanta violência, temos privilégios perante ao Rio de Janeiro? Temos. Talvez em algumas situações não vivemos tão intensamente como vivem os nossos irmãos lá. Né? Então, nós temos que entender isso aí. Né? A violência está muito atual, vamos dizer assim, né? E aí, Divaldo Pereira Franco vai de uma forma brilhante, excepcional, explicar o aumento da violência nos momentos atuais. Ele vai dizer que estão reencarnando na Terra, como ocorreu de certo modo em outras épocas, os espíritos que se encontravam retidos nas regiões expiatórias e se haviam comprometido exclusivamente no mal por um longo tempo. Essa explicação que Divaldo traz para nós sobre a questão do momento atual da violência exorbitante que existe no nosso planeta, explicando de forma brilhante. Então vamos passo a passo tentar entender. Quem não entender já pode levantar a mão, porque isso aqui é muito importante para as pessoas compreenderem por que vivemos um mundo tão violento atualmente. Né? Então, o primeiro passo, ó, espíritos que se encontravam retidos nas regiões expiatórias. Nós vamos explicar mais para frente quem é esses espíritos. O que é regiões expiatórias? Regiões expiatórias são regiões no mundo espiritual, onde os espíritos estão ali retidos, sem poder reencarnar, para não atrapalharem o crescimento do planeta. Mais ou menos assim, ele vai dizer. Ficaram expungindo seus delitos em regiões dolorosas, a fim de que a sociedade avançasse tecnológica e cientificamente, porquanto, na medida em que tudo isso ocorreu, também o desenvolvimento genético aprimorou muitos corpos graças às conquistas nas áreas de saúde, da higiene, do conhecimento dos valores éticos e comportamentais. Explicando esses dados. Esses espíritos que já vinham fazendo muito mal, em determinado momento do planeta Terra, na sua evolução, foram retirados da Terra, trancados, entre aspas, não é essa a palavra, mas trancados em regiões do mundo espiritual, para que a Terra conseguisse crescer, criando vacinas, na saúde, na ciência, na tecnologia, porque esses espíritos estavam impedindo esse crescimento. Dá para as pessoas entenderem isso? Fica claro? E aí vamos entender se isso aí não é bondade de Deus? Não tem nem dúvida. Porque se esses espíritos permanecessem, nós não ia ter soluções na saúde, na medicina, na engenharia, em qualquer área, porque ele ia impedir, através da sua maldade, essas pessoas de trazerem os bens necessários. Ficou claro isso para os senhores até aqui? Está dando para entender perfeitamente? Então, é como se alguém perguntasse, o que o Espiritismo diz da violência atual? Por que tem tanta violência hoje em dia? A resposta está aqui nessas orientações de Divaldo Pereira Franco, certo? Se você for questionado, tem que saber tudo isso direitinho, certo? Então ele mostra tudinho. Continuando. Quem são esses espíritos que ficaram presos lá um bom tempo? Olha só que interessante, né? Se vocês pararem um pouquinho para pensar, vocês vão me dar a resposta. É só vocês, quem manja de história, ou quem é professor de história, ou quem lê muita coisa de história, já sabe qual é a resposta já. Né? Então, de volta vai colocar quem são esses espíritos que ficaram tanto tempo presos e agora estão no meio de nós. Espalhados onde? Em todo o planeta. Em Blumenau também. Em Itajaí também. Todo mundo está pegando esse link aí?
não estão tendo dificuldade não, né? Mas quem são esses espíritos? E de volta do comércio. Primeiros, olha só quem são os primeiros. Religiosos que cometeram atos equivocados. Quem já leu alguma coisa sobre as cruzadas? Alguém sabe alguma coisa sobre as cruzadas? As cruzadas não mataram ninguém, né? Porque em nome de Jesus não mataram ninguém, né? Em nome de Deus, mataram muita gente. Então você está querendo me dizer que aqueles líderes religiosos que promoveram as guerras das cruzadas ficaram um bom tempo presos no mundo espiritual? Não tem a palavra presa. Presos no mundo espiritual nas regiões? Sim, ficaram. E estão reencarnando agora, sim, de um tempo para cá já estão reencarnando. Está dando para vocês entenderem isso? Porque na época das cruzadas, os religiosos mandavam disseminar povos. Não é um grupo, povos. Entende? Era aquela guerra dos cristãos com os árabes, né? Com a religião muçulmana, né? Interessante? Foi terrível aquilo ali. Então, muitos deles estavam lá. Então, quem está no meio de nós, então? Grandes papas que fizeram maldade? Sim. Certo? Estão no meio de nós. E quem eles fizeram? Só maldade. Está dando para o senhor entender? Pegue esse link. Segundo ponto que Divaldo vai nos colocar. Quem são esses espíritos? Aqueles que promoveram guerras cruentas. Lá para trás. Quem gosta de história sabe. Tiveram muitas guerras violentas, cruéis. Quando ele coloca cruentas, né? Ele gosta ele coloca a questão de uma forma fácil de entender, da violência, né? Muito cruel, o tipo de violência, que hoje nós temos violência cruel, temos, mas nem tanto como se tinha antigamente. Não dá para o senhor perceber isso? Nós vamos explicar mais para frente um pouquinho. Olha só. Espíritos das ordens das bárbaras, né? Particularmente os hunos, os gotos, os visigodos e os normandos, que disseminaram crime e destruição pela Europa e por toda a parte por onde passaram. Quem é os godos, os visigodos e os bárbaros? Nada mais, nada menos que os tipos de vikings. Tivemos vikings no meio de nós? Sim. Em que região? Da Alemanha, da França, da Bretanha, da Inglaterra, da Dinamarca, da Noruega, da Holanda. E o que eles fizeram lá? Como é que eles matavam as pessoas lá? De forma muito cruel. Disseminavam povos e regiões dos seus inimigos, fazendo as maiores crueldades que se poderia existir. O que hoje que você interpreta como uma crueldade, eles já faziam pior naquela época. Estuprando mulheres, fazendo horror. Nem vou falar aqui porque as coisas são terríveis que eles faziam naquela época. Então esses espíritos estavam no mundo espiritual, nas regiões de prisões, vamos dizer assim, né? Uma forma simples de vocês entenderem. Então, essas regiões da França, da Holanda, da Alemanha, né? Quem viu a série Viking, quem viu a série para poder entender isso, nas questões da maldade, da violência, né? Então, esses aqui, eles todos. Então, quer dizer que nós temos Viking reencarnando no meio de nós? Sim. Poderíamos ter um exemplo de alguém que poderia ser um Viking que cometeu uma maldade nessa época? Exemplo de forma, vamos dizer assim, concreta e verdadeira, eu não tenho para os senhores, eu tenho suposição. Porque para eu ter um exemplo, eu teria que ter um domínio da espiritualidade. Lembra muitos anos atrás, daquele jovem, daquele menino que foi arrastado pelo carro, não sei quantos quilômetros, no Rio de Janeiro? Foi trucidado? Olha o termo que eu vou conjugar a palavra. Poderia ter sido um desses aqui? Sim. Não sei, olha a conjugação da palavra. Poderia. Não sou eu que vou dizer que foi, se não foi. Tá? Mas poderia. Porque os vikings agiam assim? Sim, eles pegavam os seus inimigos, amarravam o cavalo e trucidavam com o corpo por quilômetro. Fica claro isso para você? Porque o psiquismo dessas pessoas que estão reencarnando nesta época são de onde? Daquela época deles. Eles deram um pulo. Não sei se vocês estão entendendo assim, ó. Tá? Reflexionam bem em cima desse entendimento que é brilhante de Walter Pereira Franco, né? Então hoje eles reencarnam com o psiquismo da época da última encarnação deles, certo? E eles no mundo espiritual ficaram retidos nessas regiões e não conseguiram evoluir. Talvez alguns que saíram por lá e por cá até consigam, certo? Porque já estavam mesmo retidos ali. Retidos. Essa é a palavra, retidos. Certo? Então, é dessa maneira que a gente vê o aumento da violência e alguns atos de selvageria que a gente fazia. Pô, nunca mais vi isso. Eu me lembro disso da época dos vikings. Quando você pensar em falar assim, lembre-se de que Divaldo fala. E se fizeram isso em São Paulo, pô, me lembrava disso. Escortejaram alguém no Rio Grande do Sul? Sim. Pô, mas quem fazia isso eram os godos, os visigodos, naquela época.
Aí eu falei alguma coisa errada nesse cortejamento, pega o Google, Dr. Google pergunta e clique lá e pesquisa esse cortejamento para você dizer agora, neste ano que passou. Peguem vocês vão ver. Né? Então a gente está nessa relação. Neste momento, portanto, olha que de volta conclui de forma direta. As regiões punitivas da erraticidade inferior estão liberando seus habitantes espirituais a fim de que tenham a sua chance de recomeço. Aqui está o consolo. Aqui está Jesus. Aqui está Deus, nosso Pai, nesse texto. Nesse slide. Por que eles deveriam ficar para sempre lá? Não. É dado o direito de sermos bons para todos. É dado o direito de ser feliz para todos. Quer dizer que é dado o direito de Fernandinho Beiramar ser feliz? Sim. Já vou abrindo para vocês. Daqui até o final da nossa exposição eu vou falar umas 500 vezes Fernandinho Beiramar, tá? Não se preocupe. Não é um problema não. Mas é dado o direito ao Fernandinho Beiramar ser recuperado? Sim, não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. É? Quem sabe ele não é um desses que já estava na erraticidade inferior. É? E de volta vai continuar. E estão agora de volta porque a lei de Deus é de amor, para que dispõem de oportunidade de se regenerarem e para que simultaneamente aqueles que são fiéis ao bem possam demonstrá-lo, provando seus valores. Não fosse assim como confirmar a excelência da luz, se tudo estivesse claro. Olha que coisa magnífica. Esse desejo de Paulo, né? Ele vem colocando, então, a oportunidade através do amor. Assim defrontamos na atualidade com os corpos ricos de harmonia, de beleza, conduzidos por espíritos primários, que mantêm condutas esdrúxulas e perturbadoras características do seu estágio de evolução. Porque todo criminoso é feio? Não. É verdade? Porque nós temos criminosos na Holanda, na Dinamarca, em Blumenau, que são pessoas bonitas, com corpos bonitos. Não é verdade? Dá para os senhores compreender essa finalização que Edivaldo coloca? Em que a gente... Porque eu meço a moral e a violência da pessoa pelo corpo? Não, né? Meço a moral e a violência da pessoa pelo que ele fala? Não também. Não também. Pelos atos, né? O que ela sente. Certo? Até aqui tudo bem? Assustei muita gente? Está todo mundo assustado comigo? Não? Agora vocês vão ficar preocupados quando olhar para alguém forte, bonito, será que é um viking? As mulheres que se cuidem, né? Porque também pode ter, os homens também, porque também pode ter mulher bonita, alta, forte, de repente é uma viking. Né? Está tudo bem até aqui? Está dando para... Estão me fazendo compreender? Então vamos lá. A visão espírita do violento. A visão espírita do Fernandinho Beiramar. Gostaram, né? Carlos São Paulo e Fernandinho Beiramar, né? Porque ele é um expoente para mim, como policial, que fui, porque não sou mais, é um expoente para mim em termos de violência. Né? Uma pessoa que manda matar o mundo, assim como o Hitler poderia ser, né? Mas na nossa atualidade, entende? Ele é um expoente em âmbito de nível, atividade de violência. A doutrina espírita entende o violento como um doente espiritual, não como um produto do meio, nem como resultado de uma degeneração hereditária, e muito menos ainda como um ser criado com o instinto destruidor do qual ele não pode fugir. Por isso eu posso olhar assim: qual é o bairro mais tranquilo de Blumenau? Mas tem menos violência? Tem até violência, mas tem menos violência, seria melhor se morar. Então, o consultor poderia falar para nós. Não pode ser tão. Hã? Não pode ser tão. Não, filho do Paulo. Tá, filho do Paulo, aqui, nós estamos. Ótimo. Aí perguntamos assim, de uma forma ou de outra, a Vila Topava influencia a violência? Estou perguntando para o senhor. Algum momento o bairro em si influencia? Porque tem muito traficante, porque tem muito marginal, porque tem muito bandido? Teoricamente, não. Correto? Vamos pegar esse raciocínio aqui, não sei se você está entendendo. Quero explicar o meio social. Para explicar para você que não é a favela no Rio de Janeiro, Rocinha, não é a Rocinha no Rio de Janeiro, que vai criar o violento. Não sei se você está me entendendo. Então o cara está querendo dizer que na Rocinha tem pessoa que não pratica o mal? Tem. Quem tiver dúvida, volte no Google e coloca lá: paz na Rocinha, ajuda na Rocinha, qualquer coisa que esteja.
Vocês vão encontrar muitas pessoas que não estão envolvidas com nada de violência e só fazem o bem e ajudam os violentos daquela comunidade. Então, jamais podemos afirmar que o meio é a causa da violência, segundo o Espiritismo, certo? Porque eu posso botar uma pessoa extremamente boa dentro do lugar dele, um espírito, bom, que ele não vai se deixar contaminar pelo germe da violência. Por quê? Porque ele nem tem um germe dentro dele. Então tudo que vier é uma conquista do espírito. Fica claro isso para os senhores? Então o meio independe a questão da violência. Agora, o meio, preste bem atenção, o meio pode contribuir para aquele encarnado violento se torne mais violento? Sim. Sim. Não sei se vocês estão ponderando, temos que ser reflexivos e usar a razão também. O meio contribui com quem já é violento. Porque quem não é, o meio pode ser violento, que ele não vai ser. Ficou claro isso para os senhores? Então, eu posso morar no Rio de Janeiro, na favela, que não vai ter problema. Se tu for do bem, nem te preocupa. A violência pode vir em ti. E tu se protege dela pela tua bondade. Certo? Agora voltamos a finalizar então. O local, o bem social, vai apenas ser motivador, estimulador, inspirador da violência e da maldade em quem já é. Apenas isso. Simples assim. Ficou claro? O senhor entendeu isso? Então, no lugar mais tranquilo de Blumenau, pode ter o mal ali? Pode. No lugar mais violento de Blumenau, pode ter uma pessoa 100% do bem? Sim. Não tem nem dúvida. Fica claro isso? Então não devemos julgar, né? Joseph Goebbels diz que o violento deve ser examinado como alguém perturbado em si mesmo, em lamentável processo de agravamento. Então o violento, ele tem problemática, e quando ela diz em si mesmo, é o espírito, né? Problemática é nele mesmo, lá dentro dele, do espírito. O violento renasce com tendências e inclinações para certas condutas delituosas, trazidas provavelmente de experiências pretéritas, porém possui o poder de mudar sua conduta valendo-se da maior conquista do espírito humano. Qual é a maior conquista? Quem é trabalhador da casa, monitor de grupo de estudo, presidente, vice-presidente, diretor, não tem direito a responder. Certo, Marcelo? Certo? Não tem direito a responder. Qual é... E aí eu quero ver se tiver algum aluno aqui da casa, que já você está aprendendo direitinho as coisas, né? Qual é a maior conquista que o espírito humano tem, que Fernandinho Beiramar tem, que Hitler teve, que Irmã Dulce teve, que vai mudar a sua conduta, mudar a conduta do mundo? Qual é? Fale alto, se alguém falou, me repita, porque tem problema de audição. Livre. Certo? Todo mundo tem isso? Todo mundo tem isso. O que ocorre é que muitos não trabalham isso. Muitos não têm consciência para trabalhar isso. Muitos vão pelo impulso, pelo instinto. E não trabalham o seu livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio ele é uma ferramenta que as pessoas têm para escolher entre o bem e o mal. Quem não consegue ter essa consciência, nem mexe no livre-arbítrio. Entende? Porque se ele mexesse no livre-arbítrio, ele podia até do mal. Mas ele viu que tem uma pontinha que ele fosse para ali e outro bem. Certo? Olha só que interessante, né? Então é nesse detalhe. A fundamentação do livre-arbítrio, essa ferramenta, está diretamente relacionada à consciência. Por isso que Jonas diz que está lá dentro da pessoa a problemática. Certo? Richard Simonetti diz que a crueldade não é sinônimo de loucura. Não é sinônimo de loucura. Apenas revela uma condição evolutiva. Em indivíduos assim, o senso moral é incipiente, prevalecendo neles as iniciativas do bruto, sempre disposto a resolver suas pendências pela violência. Existe alguém assim hoje em dia que qualquer problema que você falar já quer brigar com você? Onde ele não consegue dialogar, ele não encontra argumentos para ponderar aquilo que você disse, e ele traz de dentro de si, do espírito imortal, a violência que está dentro dele. Porque ele não quer ser questionado. Não quer ser impedido da sua vontade e do seu desejo daquilo que ele quer. É o chamado egoísmo. Olha só que interessante, nós vamos ver mais para frente. Na questão 644 do livro dos Espíritos, Kardec indaga se o meio em que certos homens vivem não é o motivo principal de muitos de seus vícios e crimes. Aquilo que nós já falamos agora há pouco, certo? E ele vai na questão 644. Sim,
Dizem, é assim, mas é consequência de prova escolhida pelo Espírito, antes de reencarnar. Decisão expor-se à tentação para ter mérito na resistência. Há arrastamento, mas não há resistir. O que é isso? Ora, um espírito que numa vida passada foi muito violento e chegou no escritório e consegue se esclarecer, se ajudar e dizer assim, me coloca na pior favela do Rio de Janeiro. Mas por que, tio? Tu já tem várias vidas sendo violento? Tu pode ter... Não, me põe na pior favela do Rio de Janeiro, a mais violenta, com tráfico de droga, com estupro, com morte, que eu quero ir para lá de novo, vê se dessa vez eu não faço. Não sei se eu estou entendendo isso. Então quer dizer que muitos espíritos pedem para nascer nos lugares mais violentos? Sim. O de quão nobre é nisso? Ora, se ele vai num lugar desse, reencarna num lugar desse, e consegue vencer, olha o ponto que ele dá no quantitativo evolutivo dele, espiritual. Olha que coisa impressionante. Né? Então é muito interessante essa questão 644, porque não há arrastamento irresistível. Certo? Vamos mais um pouquinho. Violência na adolescência. Para terminar esse primeiro período aqui, a nossa pergunta, certo? Vamos trabalhar o que o Espiritismo diz. E aí vai dizer que os hormônios, que desempenham um fundamental papel na transformação orgânica e na constituição dos elementos secundários do cérebro, igualmente interferem na conduta psicológica, fazendo ressuscitar problemas que se encontravam adormecidos no inconsciente profundo, na memória do espírito encarnado. Todo o jovem adolescente passa por problemáticas hormonais quando transita de infantil para adolescente. Né? Passamos ou não passamos? Esses hormônios promovem mudanças corporais? Sim. Mas promovem também mudanças espirituais. Olha que interessante. E aí nós vamos recorrer a Emmanuel, no livro Consolador, onde ele vai dizer que a partir da adolescência, né, e Joana também fala, através de Volta Preta Branco, né, que a partir da adolescência, esses hormônios, através da sua ação hormonal propícia e obrigatória no corpo físico do indivíduo, vai gerar no espírito, nas suas tendências que estão trancadas no seu perispírito de vidas passadas, a libertação. O vir à tona, o se expressar. Não sei se vocês estão entendendo isso. Não sei se vocês estão conseguindo compreender. Então o hormônio vai gerar numa criança que até os 12, 13 anos era calma. Violência? Sim. Pois começou a ser violento depois dos 14 anos. Mas é o hormônio que causou? Não. O hormônio só serviu de instrumento para ser liberado o que ele é, efetivamente. Não sei se os senhores estão me entendendo nisso. Né? Mas esse hormônio pode, de uma forma ou de outra, se expressar numa criança de 2 anos de idade? Pode. Porque a criança está sofrendo transformações também? Tá. Hormonais também? Também. Olha que interessante. Mas na sua maioria, vamos dizer assim, ocorre na adolescência. Fica claro isso para os senhores? Então, nesse entendimento, Marcelo, nós poderemos ter muita preocupação na questão da adolescência? Sim. Um pai atento que tem esse conhecimento, ele vai o quê? Visualizar, através da ação do hormônio naquele jovem, o que está ocorrendo. Qual é a transformação que ele está tendo do ano passado, que ele não tinha isso, e está tendo agora? Não sei se vocês estão percebendo isso. Olha que brilhantismo que Emmanuel nos coloca, através de Chico Xavier no livro Consolador, e Joana também, através de Dival, para nos trazer para os pais que têm filhos nessa idade, para perceber que espírito habita aquele corpo. Olha que interessante. Que outra doutrina nos traz essa consequência, essa explicação e vai nos mostrar isso, né? Então, isso é brilhante para nós que saibamos trabalhar isso, né? Isso porque a reencarnação é uma oportunidade de refazimento e de adestramento para o desafio, sempre maiores em relação ao si, na conquista da imortalidade. Então, a reencarnação é a oportunidade que tem o espírito de crescer, de largar a sua violência. Na adolescência, em razão das transformações variadas, antigos vícios e virtudes, reassumam como tendências e manifestas exigindo orientação e comando a fim de serem evitados novos e mais graves cometimentos morais perturbadores. Joana de Ano, no livro Através de Volta, nessa obra brilhante. Querem estudar sobre violência? Tem 3 livros fantásticos. O livro dos Espíritos, né? Até uma recomendação como se fosse no final. Quem quiser se aprofundar sobre a violência, tem que ler o livro dos Espíritos, no capítulo 4, não me falo a memória. Adolescência e Vida de Paulo e Joana de Ano, deve ter aí, que é um livro fantástico. E o Consolador do Emmanuel.
Certo? São 3 obras que eu... Tem várias, né? Mas as 3 que eu diria que são obrigatórias para a gente entender as questões da violência, são essas, certo? Continuando. A agressividade, lembra do Joana dizendo, reponta desde os primeiros dias de vida infantil. Violência na criança, né? E deve ser disciplinada pela educação na sua nobre finalidade de corrigir e criar hábitos saudáveis. Aí voltando àquilo que eu falei de história. E aí, sob a forma de um exemplo, as pessoas entenderem, e aí, aquele que não viu uma situação dessa, que levante a mão, que eu acho que todo mundo viu. Eu quero ver só quem não viu. Vocês imaginem, vocês imaginam uma criança de 5 anos de idade, de uma família rica de Blumenau, que foi brincar na praia de Cabeçudas de Itajaí, ou de Balneário Camboriú, na beira da praia. E essa família rica levou todos os melhores brinquedos, 5, 6, 7 brinquedos para essa criança, sozinha, filho único, masculino, brincando com seus carrinhos, 5, 6 carrinhos. Aí chega uma mãe pobre, instala um guarda-chuva do lado, um guarda-sol do lado, abre, com seus 2 filhos, tem nenhum carrinho para brincar. Aí uma criança olha, dessa mãe pobre, vai em direção à outra, de Blumenau. Não estou generalizando, né? É um exemplo, hipotético criado agora. Vai e pede emprestado. E aquela criança de 5 anos diz, não, é meu. E a mãe diz, não, sai daqui que é dele. Que ensinamento eu posso tirar disso a nível espiritual? Emmanuel faz um conhecimento brilhante. Mostrou-se essa criança, não, vamos esquecer os pais. Mostrou essa criança que está neste momento com 5 anos de idade física, mas é um espírito milenar, egoísmo. Mas egoísmo é tudo de coisa boa, é? Não, né? E aí esse egoísmo mostra uma característica que poderá no futuro levar ele a se violento? Não tem nem dúvida. O egoísmo tem a ver com violência? Tem. O orgulho também? Os dois têm a ver com violência, cara. O orgulho e o egoísmo, os dois. Quem tiver dúvida, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Também explica muito bem essa parte. Mas olha só, então, se essa mãe fosse capacitada nos conhecimentos das doutrinas espírita, nos entendimentos espirituais, de que aquele espírito é um espírito mortal velho, vamos dizer assim, de uma forma simplista, opa, vem cá, meu filho, que isso? Dá um carrinho para o seu irmãozinho, não tem nenhum, coitado, vamos ajudar. Começa o quê? A trabalhar. A podar as má tendências desse espírito imortal que está naquele corpo de 5 anos. Certo? Que mais lá para frente vai ter um corpo de jovem, de adolescente, de adulto, e vai expressar a violência derivada do egoísmo dele de outra forma. Fica claro isso para você? Isso aí é brilhante nesse ensinamento que Joana nos coloca, né? Então, um saudável relacionamento entre mãe e filho produz efeitos benéficos no desenvolvimento do ser. Aí que entra a parte da mãe. Tecnicamente, essa mãe também é egoísta, já numa fase adulta, que de uma forma ou de outra não tratou bem esse seu defeito moral, não teve capacidade e nem terá de educar esse filho que vai chegar em idade mais avançada, como adulto, um violento, derivado do ensinamento errado da sua família, onde o seu egoísmo vai lhe exigir e transformar que todo mundo lhe dê tudo. Aí, por que ele foi criado dessa forma? Quando ele for negado na fase adulta tudo que ele quer, ele se torna um violento. Fica claro esse caminho da mãe, do filho, nesse exemplo? Certo? Então, terminamos aqui a nossa primeira parte. Se tiver alguma pergunta, depois nós vamos continuar nessa parte aí, estamos à disposição.